Dessa tarde, agradecendo a presença dos senhores deputados Antônio Gomide, Henrique Arantes, Bruno Peixoto, Caio Salim, bem como, não sei se tem mais algum aqui na sala remota aqui, penso que ainda não. Agradecer também a presença do secretário de... Pode pôr aí. Quero agradecer também a presença do secretário de Estado de Esporte e Lazer, senhor Henderson de Paula Rodrigues, que veio aqui à Assembleia dialogar com os senhores deputados. Quero que, inicialmente, vamos fazer aqui, conceder a palavra ao deputado Henrique Arantes, vamos conceder a palavra aos demais colegas deputados que quiserem fazer os questionamentos, fizerem perguntas ao secretário, e no final ele faz uma explanação após as perguntas, pode ser, Henderson? Então, vou conceder inicialmente a palavra ao senhor deputado Henrique Arantes. Boa tarde a todos. Cumprimento o secretário Henderson, Hamilton, nosso presidente da comissão no momento, deputados Caio Salim, Bruno Peixoto, Antônio Gomide, doutor Hélio. Secretário, nós fizemos um requerimento que foi aprovado em plenário para que o senhor viesse aqui para a gente poder tirar algumas dúvidas. O teor do requerimento, não sei se o senhor trouxe aí contigo um papel para poder entregar para a gente, trouxe, né? O teor do requerimento era o questionamento sobre as políticas públicas do Estado quanto a materiais esportivos. Para onde que foram esses materiais esportivos, para qual cidade que foi, para qual agremiação, qual associação que foi, e quantitativo. Então, gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor. O que já foi gasto desde quando Vossa Senhoria se tornou secretário de Estado? Sei que foi durante o governo, não foi no começo, até o momento com materiais esportivos. Aí subentende-se jogos de camisa, de qualquer modalidade esportiva, redes, cestas, bolas, enfim. Outras perguntas. Quantos municípios foram atendidos? Quais são os municípios, né? Se foram 30, quais são os 30? E, além disso, o que mais de demanda que chegou até a secretaria? E quais são os critérios para atender estas demandas que chegam na secretaria, os critérios principalmente? Porque eu vejo aqui os parlamentares da base do governo, que é a maioria dos que estão aqui presentes, tem também deputados da oposição que também fazem esses pedidos, pouco ou quase nenhuma demanda dos parlamentares são atendidas. Então, a gente busca saber para onde que for e quais são os critérios. E também, quando não são atendidos os requisitos estabelecidos para a doação de materiais esportivos, qual é a rotina da Secretaria de informar? Prestar auxílio, esclarecer dúvidas aos requerentes? Porque eu também não tive retorno de muitas demandas que encaminhei. Algumas somente, volta de 10% ou 20%. Então, a maior parte das demandas, por exemplo, dos 11 ofícios que eu encaminhei para Vossa Senhoria perguntando sobre isso, somente 2 foram criados processos, os processos foram criados e pararam onde foram criados sem ter andamento. E eu não tive resposta de praticamente 1 ou 2 desses 11. Então, por que isso acontece? Esses são os questionamentos que eu gostaria de fazer para Vossa Senhoria. Bom, deputado, excelentíssimo deputado Hamilton, que preside a comissão, deputado Henrique Arantes, os demais deputados. Primeiramente, queria agradecer a presença dos presidentes das federações de basquete, o Eli e o Fernando, de esportes aquáticos, que é o Eduardo, temos aí o Túlio do wrestling, o Rodriguinho do jiu-jitsu, temos aí o André do voleibol, Murilo do futsal, como também os servidores da secretaria. Bom, deputado, nós temos ali um procedimento que não vinha sendo realizado ao longo de muitos e muitos anos. O exemplo que eu falo para o senhor é que, quando chegava uma demanda ou de um deputado ou de uma prefeitura, não existia procedimentos, né? As pessoas pegavam os materiais esportivos, levavam para os seus municípios ou levavam para as suas associações, entidades, e nós não enxergávamos projetos. Né? O que são projetos? Projetos de natureza da iniciação esportiva, projetos de natureza de aplicabilidade desses materiais esportivos.
Então, a primeira coisa, ó, não adianta simplesmente um ofício chegar aqui e pedir 30 bolas, 20 coletes, 20 uniformes. Nós temos que saber para que atividade vai ser aplicado esse recurso, esse erário público. Mas eu fiz ofícios conforme o senhor me orientou naquele momento. Sim. Da atividade esportiva que era, quantos times eram, para realizar um campeonato em tal município, perfeito. colocamos tudo. E nem resposta tivemos. Eu não sei qual que é o município, né? Não sei qual que é o município, né? A gente também tem que entender, deputado, que quem faz a atividade esportiva são as secretarias de esportes ou de educação nos municípios. Então, elas foram direcionadas para os municípios, né? Mas eu quero explicar para o senhor uma outra coisa. Ninguém colocava no SEI. Hoje, se você perguntar lá qual foi o município que recebeu os materiais esportivos, está lá no SEI, é público. Todos os municípios que receberam materiais esportivos estão registrados no SEI. Amanhã vem os controles internos, os controles externos, eles vão nos perguntar, está ali, está claro, né? Então, esse é o primeiro procedimento que nós mudamos. Evidentemente, você tinha uma questão da pandemia que a gente não teve condições, que todos os esforços, todos os recursos do Estado, eles foram alocados praticamente para a saúde. Então, nós começamos a adquirir esses materiais praticamente no meados de 2021. Né? Tivemos aí o problema do petróleo, muitos materiais começaram a chegar só esse ano. Por quê? Todo o material ele é borracha, ele é sintético, ele é plástico, depende de petróleo. Subiu o petróleo e os fornecedores não queriam entregar. Então, começamos a chegar a essa conclusão de que a hora que começasse a chegar os materiais esportivos, nós íamos começar a aplicar dentro da cronologia, dentro de uma rota para ser menos, vamos chamar assim, menos oneroso para o Estado e levar para os municípios. Agora, você tem uma questão de vários materiais esportivos, não é só uniformes, não são só bolas. Você tem quimonos, que são dentro do projeto Construindo Campeões, que foram aplicados. Você tem a La Liga, dentro de 23 municípios, do Goiás Social. Você tem o Paradesporto e você tem os uniformes, que é bola, uniformes, redes e tudo mais. Então, se nós somarmos todos esses materiais esportivos, 175 municípios foram atendidos do Estado. Os investimentos, na ordem, para o senhor entender, do Construindo Campeões, R$ 2.292.392,50. Foram 8.310 atletas inscritos que receberam os quimonos. E, às vezes, algum, dependendo da modalidade esportiva, luvas. A La Liga, Goiás Social, por 23 municípios, há em torno de 1.150 atletas, na ordem de 784.786. Fomento esportivo, atendimento de 101 municípios, são os materiais esportivos, que são o grande volume, bolas, redes e uniformes. R$ 2.653.953,39 em 2021 e R$ 2.844.050,89 em 2022, sendo que 32% desse material, dos 2.800.000, ainda não foram entregues, porque nós chegamos num processo, de início do processo eleitoral, nós não podemos entregar, porque é considerado como benefício. Então, se nós pegarmos essas atividades, nós estamos falando de 175 municípios. Só de material esportivo, nós estamos falando de 2.600.000, 5.500, 7.900, praticamente 8 milhões de reais em 2 anos foram investidos esses recursos. Secretário, mas eu perguntava sobre os critérios, porque na vez que estive lá com o senhor, eu atendi os critérios, o senhor mandou a gente fazer, falou assim, olha, peça para as entidades, para as associações, mandarem um projeto desportivo. E assim foi feito, em alguns casos. Mandamos, não tivemos nem respostas. Então, gostaria de saber qual o critério que foi utilizado pela Secretaria de Esportes para poder liberar esses benefícios. Se o critério era ser do grupo do Solidariedade, porque é o que me parece que ser vereadores do grupo do Solidariedade, porque eu escutei um certo caso, eu falando que estava tendo muita dificuldade em liberar materiais esportivos para associações, e um grupo de alguns vereadores que são do Solidariedade me falaram, olha, Henrique, nós que somos vereadores, fomos lá com um caminhão-toco e voltamos com o caminhão-toco cheio de materiais. E você que é deputado não consegue arrumar para uma associação? Então, isso foi trazido até mim. Então, queria saber os critérios que foram colocados e o porquê que não há resposta da Secretaria.
Eu lhe disse aqui que enviei 11 ofícios, 2 viraram processo não andaram, e não tive resposta desses processos e nem dos demais ofícios. Então, o porquê o desdém com a Assembleia Legislativa de não responder os parlamentares e também, além de não responder os parlamentares, que aqui eu acho que os demais colegas também têm esse problema, só consegui ter essa audiência com Vossa Senhoria porque o senhor foi convocado por esta Assembleia para estar aqui presente. Porque tentei por algum tempo também ir conversar com o senhor para fazer essas perguntas e não tínhamos resposta. Então, eu gostaria de saber os critérios de distribuição desses materiais e o porquê não responde os ofícios dos parlamentares. Vamos estabelecer um rito aqui, que senão vai virar um bate-boca interminável. Eu vou abrir a palavra a todos os senhores deputados que quiserem fazer questionamentos de forma objetiva, atendendo que o objeto da convocação é para questionar sobre o quantitativo, destinação e distribuição de materiais esportivos. A gente deixar, tem que ser adquirido o objeto aqui da convocação. E vamos, depois todos os deputados fizeram os questionamentos, ele responde, senão a gente vai ter uma reunião interminável que não é produtiva. Perguntas, eu fiz, o secretário não respondeu. Então, assim, ele vai votar, ele vai ter, oportunamente, ele vai estar respondendo o senhor e os demais colegas. Quero passar para o deputado Cairo Salim. Depois ele responde todas as perguntas. Antes do Cairo Salim, quero aqui agradecer a presença do Luzimar Pinto dos Santos, superintendente de Gestão Integrada, Pedro Paulo Paiva, superintendente de Esporte e Lazer, senhor Jair Cunha, superintendente de Finanças, e o Hudson Guerra, superintendente de Infraestrutura e Segurança da Secretaria de Estado de Esportes. Vou passar a palavra para o deputado Cairo Salim. Depois eu peço que o senhor vai anotando, Henderson, para responder todos no final, para que a gente possa ter uma reunião mais objetiva. Daqui a pouco também tem sessão ordinária, então para a gente poder adiantar aqui o processo. Cairo Salim, com a palavra. Senhor presidente, deputado Hamilton, muito obrigado. Quero cumprimentar o secretário Henderson, desejar boas-vindas à Assembleia Legislativa de Goiás e cumprimentar também os deputados que estão presentes, em especial o deputado Henrique Arantes, que solicitou essa audiência. Eu acho que, independente de possíveis diferenças pessoais e pontuais, né, deputado Henrique e o secretário Henderson, nós todos somos da base do governo e queremos o bem do Estado de Goiás. Queremos que material esportivo chegue para as nossas bases, cheguem para os nossos municípios e, claro, que a gente quer e merece, quer ser atendido. Precisa ser parceiro da gestão. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com o secretário Henderson, pelo contrário, uma pessoa que eu gosto bastante, sei da história que ele tem com o esporte, o profissional que ele é. Mas também acho legítimo que os deputados e os parlamentares reivindiquem, sim, a participação na entrega desses benefícios, tendo em vista que tudo que é de problema do governo, estoura aqui nas nossas mãos. Somos nós que aprovamos as leis mais duras, que enfrentamos os desgastes da população e, no momento de entregar algo que é tão benéfico para os municípios, e a gente sabe, isso é tão importante, secretário Henderson, que os deputados estão aqui. Às vezes, para uma cidade, é mais importante você levar algo para o esporte do que resolver algum problema pontual ali na saúde ou na educação. Não é que é mais ou menos importante, mas dá uma repercussão maior. Porque quando a gente faz pelo esporte, parece, deputado Rubens, que a gente está fazendo, coronel Adailton, algum extra, né? Ah, não, saúde e educação é obrigação sua, deputado Wagner Neto. Você tem que resolver mesmo. Mas quando é para o esporte, isso é igual quando você leva um show para uma cidade. Você para a cidade inteira para te ver, para te ouvir. E, às vezes, quando você leva uma ambulância, que vai carregar um ente querido ali de toda a população, meia dúzia que vai te receber. Verdade porque a barriga não está doendo ainda, né? Então, a gente investe aqui milhões de reais na saúde e na educação, tem pouco retorno disso tudo. Mas, quando secretário Henderson, na sua área, que é uma área extremamente importante para todos nós, há essa empatia por parte da população e por parte das lideranças. Então, nós queremos aqui colaborar com a gestão do senhor
saber quanto é que tem de orçamento, deputado Henrique, que tanto de dinheiro que tem na Secretaria de Esporte, que tanto de material esportivo que está sendo comprado. Nós estamos aprovando hoje a LDO, deputado Antônio Gomide. Tem jeito da gente melhorar? Deputado Hélio de Souza, tem jeito de mais recursos para o esporte? Tem jeito da gente fazer uma grande licitação e atender todos os municípios? Né? Vamos conversar juntos aqui, como representantes da população, realmente, para ver como é que a gente consegue melhorar, deputado Hamilton, esse trabalho no esporte que é tão importante. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Salim. Quero só pedir aqui o próximo orador, o deputado Antônio Gomide, que a gente possa, assim, evitar a explanação, vamos ter perguntas, objetivos, e que a gente possa fazer os questionamentos, tirando as dúvidas, para que a gente possa ser mais objetivo. Deputado Antônio Gomide. Eu só vou falar igual a base fala, por exemplo. Igual a base está falando, né? Então, eu vou falar igual a base. Fazer mesmo espaço, só isso. Não querer mais nem um segundo a mais. Mas cumprimentar aí o secretário Ederson Rodrigues. Secretário, nós já tivemos a oportunidade nessa casa de fazer uma sessão e uma reunião com o outro secretário de esporte, que esteve aqui, fez uma explanação. E acho importante que o senhor também esteja vindo aqui, apesar de estar no fim do governo, ter essa disponibilidade de poder estar escutando deputados que andam o Estado inteiro e que veem a demanda. O esporte, secretário, ele é fundamental para o Estado. E nós não podemos dar a desculpa da pandemia. A pandemia era algo que veio e agora nós podemos superar essa pandemia exatamente para dar qualidade nas cidades, aquilo que o Estado, enquanto Secretaria de Esporte, poderia estar fazendo. Eu acho que o Estado perdeu uma grande oportunidade nesses 4 anos de fazer uma impulsão nas federações, todas as federações. Federação de Atletismo, por exemplo, que é uma coisa simples demais, que nós poderíamos ter investido e acabou não fazendo investimento. Federação de Natação, onde nós já tivemos grandes torneios aqui dentro. Nós tivemos aqui no Rio Vermelho, por exemplo, a piscina que está ali, que já foi sede do campeonato sul-americano e que hoje está abandonada. E essa é a primeira pergunta que eu queria falar para o senhor. O que o senhor está pensando em relação à natação, principalmente a piscina ali do Rio Vermelho, a arquibancada que está totalmente desativada, aquele momento ali que está totalmente depredado, na verdade, e que já está, né, aquele parque aquático, já está no final da gestão. O que o senhor colocou realmente dentro do orçamento para que a gente possa recuperar aquele espaço? A segunda pergunta, objetivamente, é com relação aos ginásios de esporte. A grande maioria dos nossos municípios, o maior prédio público que se tem é o ginásio de esporte na cidade. O senhor chega numa cidade como uma cidade de Itapirapuã, por exemplo, passa na BR, ali na GO, o senhor olha, tem um ginásio totalmente quebrado, sem qualquer atividade, mato lá dentro, e é o maior prédio público da cidade. E não tem uma atividade lá. Nós fizemos um requerimento, e aí eu quero aqui apenas concordar com o deputado Henrique. Nós fizemos, por exemplo, um requerimento para a Fazenda Nova. O que é que estaria sendo feito naquele ginásio da recuperação? Nós não recebemos resposta. Mas nós podemos colocar o ginásio lá da cidade de Formoso, nós podemos colocar a cidade de Itapirapuã e podemos colocar outros ginásios. E eu ouvi uma resposta do senhor no Popular que eu fiquei muito triste. Aí sim que eu fiquei me preocupado. Que o senhor disse o seguinte: nenhum de... Concluindo, 30 segundos aqui, presidente. Que esses custos seriam muito elevados para recuperar e que estaria passando para a terceirização. Ou seja, ao invés de nós, do Estado, oferecermos um ginásio adequado, uma praça esportiva com professores de educação física para ter prática esportiva, nós vamos terceirizar, como se a gente dissesse, olha, o Estado não tem dinheiro. O senhor sabe qual que é o superávit que nós estamos aprovando aqui nessa casa do Estado? 7 bilhões e 200 milhões de reais. Isso é superávit do Estado, isso é orçamento. Não é possível que nós não podemos pegar 200 milhões dos 7 bilhões e 200 e investir nesses ginásios para a gente poder fazer uma recuperação e devolver a praça pública para os municípios, que é onde as crianças, os jovens estão para fazer prática esportiva. Mas é uma grande preocupação, eu acho que o senhor tem aí uma grande pasta na mão e que pode verdadeiramente dar resultado ao Estado. As federações podendo ajudar elas,
mas também, principalmente, as praças esportivas no estado de Goiás. Obrigado, Gomide. Com a palavra, o deputado Coronel Dailton. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, abraçar todos os pares aqui presentes, agradecer ao secretário Henderson por estar presente aqui na nossa comissão mista, e eu quero corroborar as palavras dos deputados que me antecederam, sem muitos detalhes que já foram colocados todos com muita propriedade, mas o principal objetivo dessa convocação é exatamente a quantidade de materiais adquiridos, o formato que foi feito e como são distribuídos. Eu vou me ater muito à palavra do deputado Henrique Arantes, no sentido de entender os critérios de distribuição. Isso, para mim, é o mais importante. Como aconteceu com ele, também aconteceu comigo, de servir de chacota para vereadores, de dizerem o mesmo que disseram para o deputado Henrique Arantes. Olha, deputado, o senhor é deputado e não consegue tirar nada lá na Secretaria de Esporte, enquanto eu sou vereador e saí de lá com a minha caminhonete abarrotada de uniformes e de bolas. Então, a gente fica por entender. E até quero me reportar a uma audiência que tive presencialmente com o senhor, secretário, lá na secretaria, onde eu cheguei no acesso, havia marcado oficialmente, cheguei no acesso, o deputado Charles Bento aguardava para adentrar para a secretaria. A sua secretária, o recepcionista, ou não sei a função dela, disse ao deputado Charles Bento, não, o senhor não tem horário marcado, o deputado Adailton vai entrar porque ele tem horário marcado. Eu falei, o deputado Charles Bento vai entrar porque ele está marcado comigo. Ele é meu convidado, ele vai entrar comigo. E, naquele momento, questionei o senhor exatamente disso, dos critérios. Aí o senhor me relatou o seguinte, olha, coronel, o senhor precisa entender que o governador Ronaldo Caiado tem parceria com os deputados, mas ele também tem parceria, tem apoio de prefeitos, de vereadores, e eu entendo isso muito bem. E a minha resposta para o senhor me lembro muito bem. Foi exatamente, então, na hora que os processos chegarem na Assembleia, com a dificuldade que a gente tem enfrentado, e naquele momento era muito grave, nós servimos de cabo de chicote aqui, apanhando muito da população, principalmente nas redes sociais. O senhor traga, então, os prefeitos e vereadores para votar a favor do governo na Assembleia. Foi isso que eu disse para o senhor. E a mesma coisa eu falo novamente. Por que que os deputados não têm acesso e os vereadores têm? Por exemplo, eu tenho um município que eu prefiro guardar reserva, que é pequenininho, que recebeu tanto uniforme que não sabe onde colocar. Não tem criança suficiente para receber os uniformes, porque tem parceria política com o Solidariedade. Então, é uma situação que a gente precisa esclarecer aqui com muita veemência. E eu espero que as respostas sejam dadas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Dailton. Com a palavra, deputado Wagner Neto. Obrigado, presidente, deputado Hamilton Filho. Seja bem-vindo, secretário Henderson, nessa Casa de Leis. Quero te agradecer por estar aqui hoje, para a gente poder tirar algumas dúvidas. Secretário, eu quero ser bem sucinto e objetivo nas minhas perguntas. Quanto de orçamento que foi repassado à Secretaria Estadual de Esporte o ano passado e esse? E qual os outros orçamentos de emendas parlamentares, federais e estaduais? Eu mesmo fui um deputado estadual que direcionei alguma emenda, eu acho que era importante ter esse dado. Quais os programas que estão em andamento do nosso Estado, tanto na capital quanto no interior do Estado, para poder fomentar o esporte, né, aqui no nosso Estado? E quais as parcerias que vocês estão tendo com as federações aqui no nosso Estado e como estão sendo feitas essas parcerias? É bem objetivo, né, e passo a palavra para o próximo. Deputado doutor Hélio, solicitou, né? Exatamente, senhor presidente. Boa tarde a todos. A minha pergunta é uma pergunta técnica, não é política. Se essa distribuição de material ela é exclusivo para os deputados que estão da base do governo ou a oposição também tem sido atendido? E se foi, se o senhor lembra de algum deputado da oposição? Porque no passado tinha deputados de oposição, alguns eram beneficiados. Pois é. Então, se esse choro é só do governo ou se a oposição tem sido contemplada? É uma pergunta técnica. Muito obrigado. E se foi, quais são eles? A parte política vem depois. Deputado Rubens Marques. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos colegas. Secretário, seja bem-vindo aqui.
As perguntas que eu teria que fazer, os deputados já fizeram, mas eu tenho que ressaltar que todas as vezes que eu estive lá na secretaria, eu fui muito bem atendido. Só tenho que agradecer a você, que eu não posso aqui porque não faltar com a verdade. Eu fui bem recebido, às vezes não consegui o que eu realmente precisava, mas fui muito bem atendido. Só tenho que agradecer a você aí, mas os nobres colegas têm para reclamar, eu acho que ele está na hora certa, no local certo. Só isso mesmo, muito obrigado. Obrigado, deputado Rubens Marques. Mais algum colega deputado quer usar a palavra? Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres deputados, secretário Henderson, eu quero aqui, de público, parabenizar em relação aos trabalhos e levando aos municípios goianos os campeonatos. Estava fazendo falta. Tivemos na cidade de Posse um belíssimo campeonato, movimentando todo o estado, no Goiânia Arena, enfim, várias as ações. Percebo que a secretaria deixou o gabinete e foi para o estado. Isso é um ponto muito positivo que esta gestão tem levado. O governo do estado de Goiás tem atuado em todas as áreas. Tem melhorado na área da saúde, da segurança pública, da educação, e do esporte não foi diferente. Também tem uma evolução muito grande. Em relação aos ginásios no nosso estado, eu quero aqui propor para que possamos reformá-los e destiná-los aos municípios. Eu tenho uma visão diferente do deputado Antônio Gomide. Sim. A minha ideia, eu acho que de boa parte aqui, é que possamos reformá-los e destiná-los aos prefeitos, mas após a reforma. Até mesmo porque, boa parte, nós assumimos o governo 1º de janeiro de 2019, sucateados. E tivemos uma pandemia, então nós compreendemos isso. Mas, para um plano futuro, que possamos ter aí no seu radar essa possibilidade de reformar os ginásios e depois municipalizá-los. É uma sugestão que dou. Obrigado, deputado Bruno Peixoto. Mais algum colega deputado? Não havendo mais inscritos, passa a palavra ao secretário Henderson. Bom, deputado Henrique, e acho que eu vou responder da mesma forma para o deputado Coronel Dailton. O critério é simples. Não tinha critério antes desse governo chegar. Vem um pedido por parte do município, ou às vezes um direcionamento por parte de deputados, que apoiam aquele município, nem sempre é um ofício do deputado, e sim um ofício do município. Nós orientamos, o presidente, não, nem a associação só, Henrique, são os secretários de educação, secretário de esportes, a prefeitura, então você tem N alternativas nesse sentido. Esse critério, como você falou, pediu para mim eu explicasse, ele vem o pedido, nós orientamos aquele que não tem projeto, a gente orienta que se desenvolva o projeto, traz o projeto, colocamos numa prática que é uma cronologia quando os materiais estiverem. Às vezes você tem um material uniforme, mas não tem bola, mas o cara está precisando de bola. Então a gente aguarda para chegar aquele momento das bolas, como eu falei das situações que tivemos aí da pandemia, de petróleo, da crise do petróleo, que encareceu, muitos fornecedores não queriam entregar, nós fomos tratando isso um a um com os fornecedores. Agora, se vocês comprovarem que foi algum caminhão na secretaria, uma caminhonete, eu peço renúncia, porque não foi nenhuma pessoa foi buscar material esportivo. Todos os materiais esportivos nós entregamos nos municípios. É lá que, em cima do projeto, que a gente conversa com a administração esportiva. É lá, na Secretaria de Esportes do município, que a gente trata com essas pessoas. Nenhum material saiu da secretaria como era feito no passado. Nenhum, em cima de projetos. O critério é esse, é simples. Você vem com um projeto, atende, tem condições, entrega. Todos os materiais esportivos foram entregues para os municípios. Não foi para deputado estadual, não foi para deputado federal, foi para os municípios. Então, nesse sentido, é claro que você tem
algumas coisas de lideranças nos municípios que você não tem domínio, e a gente não sabe como é que são feitas os trabalhos dos municípios junto às lideranças, aí a gente não tem domínio. Então, o critério é básico, não sei se eu respondi para vocês, ou seja, vem um ofício, se faz um projeto, esse projeto entra numa cronologia, aprovamos dentro da equipe técnica, levamos os materiais em loco e aplicamos junto com a iniciação esportiva, junto com o município, o secretário, o diretor de esportes, não importa quem que seja, lá no município. Esse é o critério. Deputado, espera aí concluir que depois a gente... Mas, o deputado, tem ofícios que vêm do município que eu não sei qual é o deputado que está entregando. Tem ofícios que chegam do município que eu não sei quem é o deputado que é o líder do aquele município. Eu não tenho esse conhecimento. Tem municípios que o prefeito levou 3 deputados. Então, como é que você vai atender um deputado? Não tem jeito de você fazer isso. Às vezes pode ter falha numa agenda, Coronel Dailton, numa agenda com o senhor lá, mas não é por má vontade. Eu sempre tive uma noção de atender pessoas. Eu fui formado, eu fui forjado em servir pessoas. Eu não tenho a intenção de, esse deputado eu não vou atender, é da oposição eu não vou atender, jamais. Né? Coronel Dailton foi lá comigo uma vez. O senhor, eu não quero afrontar, mas eu tenho que deixar claro, o senhor marcou comigo 5 vezes, foram 3 vezes. Nós tivemos algumas dificuldades, você me explicou, não vou chegar atrasado, não tenho condições. Uma das agendas foi, você pediu para indicar outras pessoas para ir lá. Então, eu sempre atendi, às vezes demora. Aquele dia que o senhor marcou aqui a convocação, eu estava indo para Brasília no dia 28, se eu não me engano, na terça-feira. Não tinha condições. Ontem, inclusive, estava em Brasília buscando o quê? Recurso para o Estado. Hoje, a Lei Pelé, ela define que seja 1% de todos os recursos das lotéricas sejam destinados para, dos 100%, somente 1% vem para os estados. A Lei Pelé fala isso. Ontem foi proposto, hoje está sendo votado, eu deveria estar lá, com todos os secretariados, Comitê Olímpico Brasileiro, os times de futebol, para poder aprovar isso, que a gente nem sabe se o presidente vai vetar, para dobrar, sair de 1% para 2%, para termos mais recursos. E aí eu vou responder daqui a pouco o deputado Wagner, o orçamento da secretaria, e uma parte do senhor deputado Gomide. Então, o critério é básico, a gente nunca vai fazer aqui, eu fui forjado a servir pessoas. Eu não tenho nenhuma discriminação, não tenho nenhum descrédito de fazer com ninguém qualquer coisa. Pode ter, eu vou buscar, deputado, eu confesso que eu não sei. Eu confesso que eu não sei. O senhor está falando que foram 11 ofícios, só 2 responderam. Agora eu não sei se... E não andaram. Então, mas eu tenho que entender quais são esses 2, porque eu realmente não tenho conhecimento. Né? São de materiais esportivos. Se o senhor tem condições de mandar para mim, eu vou olhar para o senhor. Então, a cronologia está falha, igual eu falei. Ele cria o processo deve ser deferido ou indeferido. Ok, mas às vezes ele é indeferido e nós avisamos, informamos o município para ele reformar. Às vezes não tem o material. Às vezes não tem o material, Henrique. A gente tem que entender, para você ter ideia, começaram a chegar chuteiras, por exemplo, eu sei agora. Que não tem como atender tudo, o que tem que ter uma resposta. Se chegar um município e pedir, eu quero 50 jogos de camisa para time de futebol, o senhor tem 10 ou não tem nenhum, tem que falar, não tem nenhum. Tem que dar Mas isso a gente orienta, isso é falado para eles. Espera que nós vamos entregar. Nós estamos entregando, nós estamos falando de 175 municípios, independentemente de ser situação ou oposição. A gente não olha dessa forma. Né? Bom, eu acho que eu respondi uma parte, mas eu vou olhar para o senhor esses 11 ofícios que o senhor fez, confesso que eu vou olhar, hoje eu vou olhar esses 11 ofícios, quais foram os municípios e retorno para o senhor. Obrigado. Ok? Obrigado. Bom, eu fiz aqui uma apresentação, assim, de uma visão criteriosa, aí, deputado Antônio Gomide, mas para falar um pouco do que o senhor falou. O Estado, ele tem, ao longo dos anos 50, 60, ele construiu 71 estádios. Ou seja, existe no patrimônio do Estado 71 estádios. Nos anos 90, 80, 90, estádios, 71 estádios. Nos anos 80, 90, 2000,
foram construídos 287 ginásios. Agora, nos anos 2010, 2015, são atividades de campos sintéticos. E depois, agora, nós estamos com a linha das quadras de futevôlei. São mudanças contemporâneas que vieram exigindo que a sociedade mudasse as suas atividades esportivas. Nenhuma atividade voltada para a construção desses esportes pensaram nas suas manutenções. Não houveram orçamentos para isso. E não estamos falando nessa situação agora, nós estamos falando de 20, 30, 40 anos atrás. Então, qual que é a única forma da gente fazer? Uma que o deputado Bruno falou, destinar recursos, por exemplo, o senhor falou Itapirapuã. Itapirapuã, nós fizemos orçamento agora para reformar R$192 mil. Eu não tenho, lá na secretaria, dentro da LOA, orçamento para isso. Ok? Da mesma forma, os deputados não fazem suas emendas para isso. Ok? Já a Fazenda Nova foi doado, está em processo de doação para o município, que o município quer. Tá? Se o senhor pegar lá, por exemplo, na cidade de Anápolis, do senhor, nós temos um ginásio lá, que é maravilhoso, que também está com dificuldades. Isso foi na gestão do senhor, na gestão das outras, e continua com os problemas, porque não foram alocados recursos, nós estamos falando de investimentos. Não é simplesmente em manutenção, reforma e equipamentos, nós estamos falando de produtividade para que o ginásio seja realizado suas iniciações esportivas. Então, hoje, nós temos condições de fazer algumas coisas através da Lei Pelé. Algumas coisas com relação a alguns orçamentos que houveram. Por exemplo, o deputado Amaury Ribeiro destinou R$300 mil para infraestrutura. O deputado Virmondes Cruvinel, R$300 mil para infraestrutura e 240 para o Parque da Criança, ali onde funciona a Feira do Cerrado. Essas foram as emendas. Aí, o deputado Lucas Virgílio, que foi falado aqui, em função da solidariedade, ele destinou 5 milhões para os campos sintéticos, aonde nós tivemos a doação dos terrenos dos campos sintéticos. Nós temos que aprovar essa lei aqui do recebimento dessa coisa. São 18 campos sintéticos em municípios que não possuem condições nenhuma de prática esportiva. Então, nós estamos levando os campos sintéticos e nós vamos fazer o quê? Depois da sessão de uso para eles. Os municípios já estão querendo dessa forma. Temos aí emendas do deputado, respondendo por uma citação do deputado Wagner, que ele destinou um recurso para material esportivo. Ele sabe das nossas dificuldades. Nós não temos condições de atender. Se a gente fizer essa conta aqui, que nós estamos falando de 4, 5 milhões aqui de reais de material esportivo, e dividir por cada jogo de uniforme licitado, nós estamos falando de 3.000 jogos, 3.500 jogos. E se você dividir por quantidade de pessoas nos municípios, não conseguimos atender todo mundo. Secretário, só para a gente entender, a pasta é do governo. Quem destina o orçamento é o governo Ronaldo Caiado. Se ele quiser dar 10% para o esporte, ele dá. Se ele quiser dar 0,1% para o esporte, ele dá. É isso que nós estamos discutindo aqui. Eu quero que o senhor, como secretário de esporte, chegue para ele e fale: governador, o senhor precisa dar um olhar especial para a pasta do esporte. Não é possível que o senhor vai investir com esse tanto de ginásio que nós precisamos recuperar, até para poder fazer a doação para o município, municipalizar, que todos nós concordamos que é serviço público, mas que tenha orçamento. Quem é que vai colocar orçamento? Não é o deputado faz a emenda, ele veta. Então tem que precisar o quê? Convencer o governador e a secretária de Economia para vocês poderem ter autonomia. Então, é só isso. Aí eu vou mostrar para o senhor o que foi feito, o que está sendo feito e o que vai ser feito. Tá ok? Ela foi criada, essa pasta, em 2019, por todos vocês aqui. Era a superintendência, era a agência, com o objetivo de fomentar o esporte e o lazer do Estado. Tá? Nós temos atividades finalísticas e estruturantes. Vou pegar o Serra Dourada. Aí, deputado Henrique, eu gostaria assim, que a gente tivesse um entendimento do Serra Dourada. Tá? O Serra Dourada, o Atlético joga, inclusive, amanhã lá. Né? Henrique, não fala isso não, deputado. Deputado, assim, o Serra Dourada é um estádio de 47 anos. É um estádio que, arquitetonicamente, é ainda moderno. O que nós temos, algumas coisas estruturais que você não consegue desmanchar, porque é concreto.
É diferente de um estádio de estrutura metálica. Nós tínhamos lá um problema que foi acarretado lá em 2016, que foi uma questão de uma ação do Ministério Público junto com a entidade de futebol, que o Estado não fazia parte do polo passivo. Não fazia parte do polo passivo. Mas também, todas as vezes que pediam, pode acontecer os jogos aqui, o Ministério Público falou assim, nós orientamos que não aconteçam os jogos lá. Por quê? Não existia o SERCOM. Não existiam os laudos de estrutural, de vigilância sanitária e também de segurança. Hoje, o Serra Dourada tem os 4 laudos. Desde o final do ano passado, o SERCOM ele é definitivo. Foram exigidos pela gente de fazer várias coisas para poder atender o SERCOM. Para vocês terem uma ideia, só o guarda-corpo foi 593.782,37. Acessibilidade, que são corrimões em relação às rampas, 246.662,07. São coisas que a sociedade não enxergava. Pintura da arquibancada, que nós pintamos, 489.932, em termos de curto prazo. Estrutural, 645.608. Quando eu falo, são fissuras, alguns acertos em relação a vestiários. Aspersores e gramados, 324.268,20. Banheiros, até hoje, são cubas turcas. Então, o que nós estamos falando? São 36 banheiros, dos 54 nós estamos reformando 36 banheiros. 2.665.042,42. Já está, hoje, provavelmente, deve terminar o primeiro banheiro. Nós vamos entregar esses banheiros, com certeza, no mais tardar setembro, início de outubro, nós vamos estar com os 36 banheiros reformados. Nunca esse governo tomou a decisão de investir no Serra Dourada, de fazer coisas no Serra Dourada, que ninguém fez. A verdade é essa. Capela Ecumênica, R$532 mil, a capela 565,04. A capela ecumênica ela sumiu. Não existe mais aquela famosa capela ecumênica, ela sumiu do Serra Dourada. Iluminação do estádio, R$9 milhões. Esse recurso já está alocado junto à Goinfra, estamos no processo orçamentário e nós vamos trocar a iluminação. O grande desafio nosso é que hoje é 850 lux e a CBF exige 2.500 lux para jogos da Série A. Só que a Série B joga com iluminação, a Copa do Brasil joga. Então, o que nós estamos fazendo? Qual que vai ser o momento da gente desmontar aquela estrutura metálica e colocar uma nova iluminação digital mais econômica, mais qualificada? Então, só esse ano e o ano passado foi R$14.497.000. Um estádio que a gente enxergava como um elefante branco. E, pelo contrário, nós estamos enxergando a oportunidade dele, porque o cristal está ali dentro. Ninguém está sabendo explorar o Serra Dourada. É esse o caminho que nós estamos fazendo. Em termos de médio prazo, o recapeamento do asfalto. Nós vamos mexer no recapeamento do asfalto. Nós temos que escariar todo o asfalto e recapear. Em torno de 4.200.000. Iluminação, porque ali você tem o Corpo de Bombeiros, você tem o BEP, você tem aí várias pessoas participando ali nas atividades. Iluminação de estacionamento, 1.600.000. Reforma da ala sul, 3 milhões, que é o grande problema que tem na questão do Ministério Público, 3.587.000, nós conseguimos 7 milhões junto ao PLN 20, no dia 30/12, ele foi aprovado, são 3.587.000 para o Serra Dourada ali na ala sul, e 3.800.000 e poucos mil reais, que eu vou falar aqui na frente, para o parque aquático. Em função, nós estamos transferindo o recurso, dividimos o PLN para poder levar os recursos. Pintura externa do Serra Dourada, 1.626.000. O SPDA, que é a carga atmosférica, 700 mil reais. Biometria e câmeras, 590 mil. Isso tudo para atender. São dos materiais esportivos, seria muito mais interessante. Na verdade, secretário, peço ao senhor, posso concluir em 5 minutos, que a gente tem que abrir a sessão plenária. Questão de ordem. Para que a gente possa já acertei com o presidente, Sim, que no nós máximo podemos. às 15h30 nós iríamos encerrar aqui. Então, só para o senhor concluir, mas até 15h30 para a gente iniciar a de sessão ordem. plenária. Eu não tenho aqui todos os municípios que foram entregues os materiais. Se vocês julgarem necessário, eu mando todos os municípios que entregam os materiais, sem problema algum. Né? Sem problema algum. Questão de ordem, presidente. Apenas para pedir a Vossa Excelência a compreensão que nós temos que votar a LDO
e não estender o prazo, se for possível. E quero parabenizar, Henderson, todos os servidores da Secretaria de Esportes, todos aqui presentes, tenho grandes amigos e que prestam um serviço exemplar à sociedade. Só de ter acabado com a fábrica de uísque já foi um grande avanço da Secretaria. Parabéns. Vamos só concluir aqui. Só uma questão de ordem, só 20 segundos. Sim. Não, eu acho que é uma oportunidade também o secretário poder prestar conta, mesmo que, vamos estimar um tempo, mas eu acho importante, o secretário, você poder ter liberdade aqui também de falar da agenda positiva da secretaria, Então, uma vez que essa Casa de Leis está aqui para dar transparência a todos os Com trabalhos. certeza. Eu acertei com a mesa até às 15h30, mais 5 minutos, para a gente poder encerrar aqui. Então, para passar a palavra para o Henderson, sem delongas, para ele poder Eu vou tentar concluir ser sua mais rápido explanação. aqui. Obrigado, Rodo Lazer, que é uma atividade finalística. Adquirimos 4 equipamentos, R$ 144 mil. Pro atleta, nós estamos pagando em dias os pro atletas. São 600 atletas com 3 milhões... O ato da convocação era as perguntas que os parlamentares fizeram. E os parlamentares não... Por exemplo, o Antônio Gomide perguntou sobre ginásio, mas ele não perguntou sobre Serra Dourada. Então, nós perdemos um tempo falando sobre Serra Dourada. Então, queria que pudesse responder. Queria Acho que o as deputado perguntas... Wagner fez algumas perguntas sobre orçamento para focar nessa... Que também não era objeto da convocação, né? Que também não era objeto da convocação. Não, mas se for objeto da convocação, então vamos focar no detalhamento, como fez o Serra Dourada, detalhamento da mas na convocação ele já distribuição dos respondeu. materiais esportivos. Não respondeu. Da atribuição eu falei os critérios já, que foi a pergunta do senhor. Não tem critério. O critério é chegada e montar processo, mas qual o critério de quem vai ser atendido e quem não vai ser atendido? Essa foi a minha pergunta. Então, eu não tive minhas perguntas respondidas aqui. Dentro da sua pergunta, falou que após a apresentação do projeto e a aprovação do projeto, é uma ordem cronológica. Foi o que ele Sim, eu respondeu. tenho projetos lá que encaminhei há 2 anos, 1 ano e meio, e não tive nem resposta. Então, por que... Então, ele falou que vai responder detalhamento os seus casos. Então, foi passar para ele concluir. Especificamente, eu respondi as perguntas do deputado sobre Itabirapurã, Fazenda, do Wagner, estou passando os orçamentos, estou falando aqui, 14 milhões em termos orçamentários, 14 milhões no Serra Dourada, 15 milhões para o futuro, e nós temos aí vários investimentos que eu estou falando aqui agora. Pro atleta, são 3 milhões ano, jogos abertos, 4 milhões e 769 em 2021, com 13.500 atletas. 2022, a previsão é 4 milhões e 60 para 14 mil atletas, atendendo 190 municípios. Existem atividades finalistas da Copa Construindo Campeões, foram R$ 999 mil. Copa Quilombola, 1.260.000, são 39 equipes, são 1.995 pessoas envolvidas. Programa Viva Goiás, são pessoas, 1.100 inscrições, pilates, yoga, ginástica, para as pessoas de melhor idade. Estrutura das federações, aí uma das perguntas do deputado Gomide, que é importante falar para o senhor, equipamentos, tendas, LEDs, palcos, som, iluminação, banheiros e outros, para as federações, entidades, associações, foi R$ 1.026.000. Transporte terrestre para as federações, entidades e municípios, com as suas comissões técnicas. Nós tivemos 18 mil atendimentos. 18 mil pessoas viajaram com ônibus o ano passado e esse ano. R$ 2.272.000. Transporte aéreo para federações, aproximadamente 300 atendimentos, com pessoas que viajam para fora, pessoas que viajam para os outros estados, não têm condições, principalmente o paradesporto. Nós fizemos aí 300 atendimentos, R$ 248.809. Então, quando o senhor fala da questão aí da associação, inclusive o presidente está aqui, nós estamos olhando o parque aquático, 3 milhões e 800 e pouco. Nós estamos atendendo as associações, as federações. O objetivo nosso é esse, atender o atleta. Premiações para as federações, medalhas e troféus, R$ 595.000. O Construindo Campeões, já falei, com relação aos materiais esportivos, a La Liga também. Então, em 2021... e 2022, foram R$ 29.958.000. Ou seja, se a gente pegar a média, 14 milhões 900, 500 milhões de reais, foi para as atividades finalísticas. Grande parte desses recursos vieram tudo da Lei Pelé. Nós não usamos erário público do Estado para fazer isso. Nós usamos erário público do Estado para poder desenvolver, ou emendas, desenvolver as atividades de infraestruturas. Esse é o raciocínio. A Lei Pelé foi criada para atender as atividades desportivas finalísticas. Em termos de orçamento, deputado Wagner, sem folha, são 45 milhões de reais. Tá? Com a folha, virou 78 milhões de reais em 2022. Orçamento 2021, sem a folha, 39 milhões. Com a folha, 66 milhões.
Então, são recursos que, se você somar o finalístico com infraestrutura, porque você joga todo no bojo orçamentário, Lei Pelé, todas as fontes possíveis, então é isso aí. Metade dos recursos que a Secretaria tem, ela é voltada para as atividades finalísticas. Bom, eu agradeço aí a oportunidade. Eu vou, deputado Henrique, eu vou olhar os ofícios, vou avaliar aí com bastante afinco as questões do porquê do não atendimento, né? Espero aí que vocês nos ajudem aí a trazer os recursos para a área de esportes, que a gente sabe da importância. Eu falei, eu respondi, o Wagner Neto colocou para material esportivo, o Amaury Ribeiro colocou para infraestrutura R$300 mil, o Vimondes colocou para o Parque da Criança 240 e também colocou para R$300 mil para infraestrutura. Essas foram emendas que chegaram em 2021 e 2022 na Secretaria. Então, eu peço aí um apoio de vocês, principalmente nos ginásios, né? E essas emendas chegam, que a gente tenha a condição de levar o esporte com mais propriedade. Por quê? Eu costumo falar que você pode ter infraestrutura, você pode ter atividades para poder fazer com que a iniciação esportiva seja realizada, mas tudo por trás está o ser humano, que é o convívio social, menos as drogas, menos a vulnerabilidade, nas condições efetivas para que a sociedade tenha o lazer e teve o convívio social, não só os games, né, mas sim as práticas esportivas. As solicitações são realizadas, às vezes, pelas federações, associações ou os municípios. Nós avaliamos a qualidade dessa solicitação, porque, às vezes, você tem alguma solicitação que as pessoas não precisam, você tem recurso para poder bancar, né? E você tem um limite orçamentário também e quantidade de pessoas e localidades. Existem, deputado Bruno, federações que pedem 5 ônibus, não dá para atender 5 ônibus. Existem entidades que pedem 5, não dá para atender. Nós vamos atender aquilo que é possível. Ok. Obrigado, secretário Henderson. Agradeço a presença do senhor. Peço que o senhor possa estar verificando junto à secretaria todos os ofícios dos senhores deputados, independente, não apenas do deputado Henrique Arantes, mas todos os demais que eventualmente não tiverem sido respondidos, o senhor possa estar respondendo a todos. Agradeço ao senhor pelos esclarecimentos, pela presteza de estar comparecendo aqui à Assembleia Legislativa. Agradeço de forma especial também a toda a equipe da Secretaria de Esportes e Lazer que está aqui acompanhando o secretário, os superintendentes Luiz Mar, Pedro Paulo, Jair Cunha, Hudson e todos os demais servidores da Secretaria estão aqui. Muito obrigado pela presença, a casa é de vocês. Agradeço também todos os representantes de federações, associações ligadas ao esporte goiano. Igualmente, a casa é de vocês. sintam-se à vontade para estar retornando, acompanhando, debatendo, reivindicando melhorias para o setor. Muito obrigado a todos, muito obrigado, secretário. Declaro encerrada a presente reunião.